as batalhas da nossa mente. Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre aquelas lutas que acontecem na nossa cabeça e como podemos vencê-las. Então, me acompanhe aqui para a gente tratar sobre isso. Vamos fazer uma oração para começar o nosso dia abençoados, né? Pai amado, muito obrigado por tudo que tens feito na nossa vida. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado pela tua intuição, muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos conduz. Pai, que nesse momento possamos aqui, entre irmãos, receber de Ti a instrução necessária para que possamos aprimorar os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de identificar os pensamentos que acontecem em nossa cabeça e como vencê-los, como aproveitá-los da melhor maneira possível. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Amém. Bom dia, Felipe, tudo bom? Bom dia, tudo bem sim, e vocês? Tudo certo, tudo bem. Bem, Hoje vamos falar aqui sobre... Ó, Adriano aqui, bom dia, Adriano, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre as batalhas no campo da mente, né? Como é que a gente pode vencê-las e por que que a gente muitas vezes sucumbe ao não reconhecer os pensamentos que temos e não identificar aqueles que nos fazem bem daqueles que nos fazem mal, tá? Então essa é a nossa pauta aí de hoje. A base para isso aí, a base para essa reflexão é um livro da Joyce Meyer. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro maravilhoso que é O Campo de Batalha da Mente. É claro que ela também usa muita base bíblica, né? Mas esse livro é fantástico, eu recomendo que quem puder leia, porque é uma virada de chave, assim, quando a gente consegue... Ó, Adriano aí. Bom dia, Adriano, tudo bom? Tá aí no Meet também. Não estou te escutando, está sem áudio aí. A gente muitas vezes recebe pensamentos, né? Ou sempre tem pensamentos. Ó, o Paulo também, bom dia. E a gente muitas vezes tem dificuldade de identificar aquilo que vai nos servir daquilo que vai nos atrapalhar. E esse livro ele tem uma didática muito boa, muito bacana, muito prática, que nos dá a condição de interagir com os nossos pensamentos de maneira muito racional, muito clara, muito prática, né? Então recomendo quem puder ler, leia. É, em... Bom dia. Acho Ó, agora deu. Adriano, bom dia, tudo bom? Beleza? Tudo bom? Tudo certo. Esse é o livro O Campo da Batalha da Mente? Isso. É só um pedacinho que vamos falar dele sobre ele hoje, né? Porque é um livro que ele rende dezenas de encontros, se a gente quiser fazer um trabalho sobre esse livro, né? A gente fez, na verdade, num grupo que a gente tem, né? Tinha, tá meio parado, um grupo de leitura, de encontros de homens também, que a gente tinha fechado, assim, só no Meet, que foi o que me deu, aliás, a Eu vontade de criar isso aqui, né? O programa Forjando um Legado. Nós tínhamos um grupo com 5, 6, 7 homens que se encontravam todo dia às 7h30 da manhã e líamos um pedaço de um livro e fazíamos reflexões sobre ele. E aquilo foi ficando muito bacana. E essa foi a base para a gente criar esse Forjando um Legado, né? E nesses encontros que nós fazíamos, a gente sempre tinha essas leituras e esse livro aqui rendeu muitos encontros. Nossa, foi um livro que deu muita conversa boa, sabe? Evoluiu a mente. Total, né, cara? A gente fica muitas vezes achando que os pensamentos que nos vêm são nossos e não são. E a gente muitas vezes vai por esses pensamentos e está mal, né? Bom dia, Maria José, Alexandre, tudo bom? Vamos lá. Então, assim, ó, todo homem enfrenta batalhas, mas as maiores delas não estão no trabalho, na família ou nas finanças. A maior guerra que você enfrenta está aqui dentro da sua mente. Se você perder nessa área, perde em todas as outras. Mas se você aprender a vencer aqui dentro, nada lá fora poderá te parar. Isso é do livro da Joyce, tá? O que acontece? Tudo que a gente faz parte da nossa cabeça, parte dos nossos pensamentos, parte daquilo que a gente está se planejando a fazer, que está vindo na nossa mente. Então, se a gente vence essa batalha dentro da mente, todo o resto
se vence também, porque começa na nossa cabeça, começa em nós. E quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, quando a gente está alinhado com os nossos pensamentos e sabe quais são os pensamentos que vêm do Espírito Santo e os que não vêm dele, a gente começa a andar da melhor forma possível e começa a vencer em qualquer área. Não tem nada que nos pare quando a gente tem o pensamento correto. Em Romanos 12:2 fala o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o lugar onde acontece a transformação. E aí, Felipe, o que tem para nós aí? Sim, isso é muito importante, tem que sempre estar vigiando, né? Eu já cheguei a ouvir assim, algumas coisas desse livro, já nunca li, mas eu já ouvi já. É. Muito interessante. E tu consegue identificar, quando tu pensa em alguma coisa, tu consegue identificar se aquele pensamento é teu ou não, ou é do Espírito Santo, ou é do inimigo? Você consegue ter esse discernimento? Quando vem uma ideia na tua cabeça, assim, ó, tu consegue ter essa percepção do que é bom e do que é ruim? Ou tu ouve aquele pensamento, ou tu tem o pensamento e sai agindo com base nele? Tu consegue refletir antes de agir, quando vem a ideia? Sim, dá para refletir, dá para sentir, sim. Dá para saber quando é do Espírito Santo e quando não é. É, Dá né? para saber, sim. Isso aí, cara, é uma capacidade que a gente tem que exercitar o tempo todo, que nós todos temos, né? Mas às vezes a gente esquece de tanta correria no nosso dia a dia, tanta coisa para fazer, tantas coisas acontecendo, que a gente age muitas vezes sem pensar naquilo que está nos vindo da cabeça. E aí a gente pode agir pelo pensamento errado, né? E tu, Adriano, fala para nós alguma coisa aí. As sugestões do inimigo é todo momento, né? Oi? As sugestões do inimigo é todo momento, né? Todo o tempo, né? E no caos que tu vê se tu tá conseguindo ter o discernimento ou não. É, mas a gente tem tem que ter esse cuidado. Ó, a Lídia aqui, bom dia, Lídia, tudo bom? A gente tem que ter esse cuidado, né, de avaliar. É, claro que tem coisas que facilitam a gente ter bons pensamentos. O ambiente que a gente está, a música que a gente ouve, as palavras que a gente usa, os nossos comportamentos. Então, quando a gente está fazendo as coisas alinhados com a vontade do Espírito Santo, provavelmente os pensamentos melhores vão vir na nossa cabeça. Agora, quando a gente está no ambiente errado, está com as pessoas erradas, está falando que não presta, está agindo de maneira que desagrada o Espírito Santo, provavelmente a nossa mente está aberta a receber os pensamentos mais terríveis possíveis, né? Então, a gente também tem uma parte, não é só o que chega para a gente, a nossa antena, a nossa capacidade de captar os pensamentos é também nossa responsabilidade. Onde é que a gente está sintonizando o nosso áudio, né? o nosso dial do rádio? Quem ainda lembra do rádio, né? Porque hoje não tem mais rádio, mas a gente tinha que fazer a sintonia da estação, né? no rádio. E a gente sintoniza com os pensamentos do mundo, os pensamentos que nos chegam, à medida que a gente tem atitudes do mundo, atitudes que são compatíveis com aqueles pensamentos. Se a gente procura bons ambientes, procura boas conversas, procura falar boas palavras, provavelmente a maioria dos pensamentos que nos chegam, que nos vêm, são bons, né? Isso nos faz prosperar. Mas claro que o mais importante é discernir, né? É discernir o que chega. Porque quando a gente ora e pensa, Espírito Santo, me conduz, agora eu faço isso ou faço aquilo? Vou por esse caminho ou por aquele outro? Por onde que eu vou caminhar? A gente pode ter certeza que ele vai falar, esse pensamento vai chegar da maneira que a gente precisa. E aí a gente pode ter boa conduta, né? Em Coríntios 10, 4, 5 fala o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas,
anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossa guerra é mental e espiritual, e precisamos aprender a dominar os pensamentos. É a base de toda a nossa atitude o que a gente pensa. Tudo começa num pensamento, né? Na verdade, o pensamento nos gera uma sensação, fugiu a palavra agora. O pensamento nos gera uma sensação, um sentimento, né? E aquele sentimento nos conduz a ações. E muitas vezes o discernir se aquele pensamento é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado, é que vai gerar a sensação correta na gente, para que a gente possa ter a atitude correta. Entende que não é assim, ó, a gente sai batendo em alguém? Não, a gente não sai batendo em alguém do nada. A gente tem um pensamento de justiça, um pensamento de sobrevivência, não importa, tem um pensamento que nos faz entender que algo está errado, vem a sensação, se a gente não discerne, vem a sensação decorrente daquele pensamento e a ação correspondente. Agora, se a gente tem o pensamento e, opa, está certo isso? É meu? É do Espírito Santo? É do inimigo? Que pensamento é esse? Ah, isso aqui não é meu, isso aqui não é de Deus, isso aqui não, me foi colocado agora aqui, não quero isso aqui, descarto, tchau. O sentimento não vem. E sem ter o sentimento que nos leve a uma ação ruim, ela não acontece, né? Então, entender o pensamento que nós temos, que nos chega, é muito importante. E por que a mente é o campo de batalha? Tudo que fazemos começa com o pensamento. O inimigo não precisa destruir sua família, trabalho ou ministério diretamente. Basta plantar uma mentira na sua mente. Quantas mentiras a gente se pega acreditando? Quantas mentiras a gente passa a acreditar porque vem um pensamento e a gente acha que é verdadeiro? Tem algum exemplo, Adriano, de alguma mentira? Claro. Por exemplo, uma das mentiras que a gente não é capaz, que você não. Bom, enfim, várias. Tudo que é negativo, né? Ainda mais quando no momento que você não esteja alinhado, né? Sim. Aquela coisa, aquele cliente não vai fechar o negócio. Por que vem? Mas tem. Por que vem? Por que não vai fechar o negócio? Por que não vai dar certo? Né? É, Por que isso te veio? Isso é teu? Não, né? Não é teu. Esse tipo de pensamento não vem de Deus também, né? Esse tipo de coisa negativa não vem de Deus. Então é fácil identificar. Por que a gente tem esse pensamento? Não, vai para o racional. Por que ele não fecharia? Eu tenho um bom produto, eu tenho uma boa apresentação, eu estou fazendo o que ele pediu, vai dar tudo certo. Então, esse pensamento, essa mentira, muitas vezes nos faz desanimar em alguns momentos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e começa a nos causar problemas, porque a gente começa a ter atitudes correspondentes a esse pensamento. Então, essa batalha de discernir tudo que nos chega é a maior batalha, é a mais importante para a gente poder tocar a vida de maneira positiva. Tem mais gente chegando aqui. Mazo, Pastor Domingo, Ribas, bom dia, bom dia. Vamos seguir um pouquinho aqui. Estratégias do inimigo na mente. Mentiras sobre identidade. Você não é bom o bastante, você nunca vai mudar. Pessoas nos dizem essas coisas, pessoas que a gente gosta muitas vezes nos falam esse tipo de palavras. E a gente tem que entender que é uma mentira, entender que aquilo ali não é uma verdade de Deus. E afastar, não, isso aqui não é para mim, essa mentira aqui eu não vou aceitar. E a gente tendo esse discernimento, a gente vai prosperando cada vez mais,
em todas as áreas, na família, no trabalho, no estudo, na igreja, não importa. Onde você tiver inserido, os pensamentos que a gente vai descartando que não prestam, eles vão limpando a área para a gente prosperar. Medo, ansiedade, outro tipo de mentira, né? Paralisam decisões e roubam a paz. A comparação rouba a gratidão e gera frustração. O que é a comparação? Falamos ontem sobre isso, né? Anteontem. Por que a gente não deve se comparar? Porque cada um tem a sua caminhada. E a gente tem a nossa, cada um de nós tem a nossa, e a gente tem que se comparar com nós mesmos. Como é que éramos antes, como é que estamos agora, não com os outros. Essa comparação nos rouba a gratidão pelo que já temos. Pai, obrigado porque eu tenho uma casa para morar, obrigado porque eu tenho um trabalho, obrigado porque eu tenho comida na mesa, obrigado porque eu tenho saúde. E essa gratidão por tudo que nós já temos nos impulsiona a ter muito mais, porque a gente tem que reconhecer o que já temos. Condenação, né? Manter o homem preso ao passado. Todos nós já erramos no passado, todos nós temos erros de tempos atrás. Agora, ficar se lembrando desses erros e ficar aceitando a culpa por esses erros não tem mais sentido. Já fomos perdoados, Cristo já pagou nossos pecados na cruz, então não temos mais por que nos prender ao passado. Se a gente se arrependeu de verdade de erros que cometeu, acabou, vira a página, bola para frente, vamos embora, aquilo lá passou. Então, ficar pensando em coisas do passado, vindo essas lembranças, são acusações do inimigo. Ele coloca na nossa cabeça, mas tu errou lá, viu? Lembra daquilo que tu fez lá atrás? Lembra que tu machucou aquela pessoa? Me lembra que tu errou de tal forma? Isso já passou, já fomos perdoados, acabou, chega. É vida para frente, né? Então, esse discernimento é muito importante. Tem alguns passos práticos para isso, né? Para a gente virar essa chave de cuidar dos pensamentos. Vigiá-los, né? Perguntar, esse pensamento vem de Deus, de mim ou do inimigo? Isso é uma coisa que tem que ser um hábito, tá? Pensar, ao chegar o pensamento, se perguntar, de quem vem esse pensamento? Substituir as mentiras por verdades. Onde eu pensar que sou fraco, eu vou declarar com a minha voz, posso todas as coisas com Cristo. Filipenses 4,13. Todas as frases de afirmação que a gente tem na Bíblia, a gente deve repeti-las em voz alta, deve declará-las em voz alta, porque são muitas. E em Provérbios tem horrores. E a gente pegar uma parte de Provérbios e escrever essas frases e, uma vez por dia, declará-las em voz alta, nos traz bons pensamentos, nos impulsiona para o crescimento. A declaração daquilo que nos fortalece é muito importante, gente, muito importante. Em voz alta, né? A gente tem que declarar essas coisas não em pensamento, não, é em voz alta. A gente tem que fazer essa atitude, tem que ter a atitude de declarar em voz alta aquilo que nos fortalece. Alimentar a mente corretamente, com o quê? Aquilo que a gente põe à disposição da nossa cabeça, né? A Bíblia, oração, boas conversas, cortar o lixo mental, que é aquela coisa que só nos tira a paz, programas de televisão, filmes, séries que nos fazem mal. Vou ver filme de terror de noite, vai dormir como? Que tipo de pensamento vocês acham que vai chegar depois de um filme de terror, para quem gosta? Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Acho horror, mas e vai dormir com aquele tipo de pensamento, não tem tipo de lembrança, é muito ruim, né? Então, alimentar a mente corretamente é se colocar tendo acesso a bons livros, a boas conversas, a bons conteúdos, né? E ter constância, tá? Porque essa batalha não é de um dia só, ela é permanente, ela vai nos acompanhar a vida inteira. A vida inteira teremos essas batalhas na mente. E saber discernir e estar disposto a discernir o tempo todo, ter constância nisso, né? Para poder ter sucesso e vencer essa batalha. Vou te pedir que faça uma coisa essa semana, hoje é quarta.
Anote pelo menos 3 pensamentos negativos recorrentes que vêm à sua mente. Pensamentos de medo, pensamentos de dor, pensamentos de tristeza, pensamentos de... Anote essas coisas aí e avalie se isso é seu ou se é do inimigo, porque não pode ser de Deus, né? Então, se não é de Deus e você perceber que não é seu, entenda que aquilo veio de fora, veio do inimigo e descarte. Aquilo não presta. E pare de... E tenha consciência que quando vier de novo, já possa ser descartado imediatamente. Não tem que esperar, não tem que refletir muito. Não, isso aqui não nem vou prestar atenção, sai. Essa mentira aqui não me pega mais. Então, essa prática de pensar naquilo que nos chega recorrentemente é muito importante para a gente identificar rapidamente esse tipo de pensamento e descartar. Aquele homem que pensa que a mulher está traindo, que tem desconfiança, que tem ciúme, que tem insegurança. Cara, isso não é teu, não tem lógica nenhuma. Aquele homem que pensa que está sendo roubado no trabalho, que tem lá uma pessoa sendo desonesta, que é desconfiado, que está sempre pensando que estão roubando ele, porque tem alguém fazendo algo diferente no trabalho e estão me roubando, o meu colega de trabalho foi falar com o chefe, foi falar mal de mim, ele estava aí, vai se queixar de mim. Não é teu esse pensamento, não vem de Deus, descarta, não é verdade. Declara, eu sou um bom colega de trabalho, eu sou um bom profissional, eu tenho uma boa colocação, todos gostam de mim. Declare verdades que vão limpar a tua mente, vão fazer você ficar muito mais tranquilo, muito mais feliz. Troque os pensamentos, que as coisas vão mudar radicalmente na tua vida para melhor. Fala aí, Felipe, falando demais aqui hoje, Adriano, contribuam aí, me interrompam aí quando quiserem, por favor. Tem algum medo, Adriano, que te incomoda seguidamente? Acho que está ocupado. Medo não, eu tava refletindo aí que você falou aí sobre eu sou um filho amado, né? Eu sou um bom funcionário, eu sou um bom aluno, eu sou um bom o poder do eu sou, né? E durante o dia tem momentos, por mais que você tenha um ambiente com louvor, vai vir as sugestões. Aí é que tá, né? Você ter o discernimento e ter. E olha que não é hoje, né? Que eu já estudei já sobre esse livro, já li ele. E tu é como você disse, né? A guerra vem todos os dias. Agora fez eu refletir sobre o que você estava dizendo aí, que ela tem níveis, né? Níveis. E é tudo a gente, né? Tudo dentro da cabeça. Por exemplo, essa parte que você disse aí. Ah, vamos falar de mim. Cara, isso já aconteceu, cara. Já aconteceu, né? No passado, né? E teve momentos que você tava tão pleno que tu nem sentia isso, né? Daí vem aquele momento que a Bíblia fala você se sentir como um criança, né? Você ser como uma criança, na verdade. Não agir como uma criança, mas ser, né? Questão de sentimentos, lidar com as coisas, né? Porque a criança não tem essa maldade, né? Você vê, né? E faz sentido o que você disse aí, né? Então, esse é o respirar do dia e visualizar as coisas por esse lado, né? Uma coisa muito importante que você falou aí, que eu fiquei pensando, é que são níveis de dificuldade, né? São fases, né? É como um videogame, né? O nível de dificuldade vai aumentando. Tu usou outra palavra para falar isso, mas Sim, essa nossa batalha é que nem um videogame, tá? No começo é fácil perceber o pensamento que não é teu e que é do inimigo. No começo é muito fácil, porque é preto e branco, né? Agora, tem momentos em que ele vai ficando mais sutil, vai entendendo que você está esperto e começa a colocar coisas mais sofisticadas. E aí você tem que pensar com mais lucidez, porque quanto mais a gente avança nesse discernimento, mais sutil fica a influência, mais disfarçada de coisas boas, mais disfarçada de realidade. Então a gente tem que ter muito discernimento e cada vez mais aprimorar
a nossa capacidade de entender o que se passa na nossa cabeça. Porque isso vai crescendo de nível, vai subindo de nível. Quanto mais você domina o nível inferior, vem um nível mais sutil, mais disfarçado. E você tem que começar, então, a praticar cada vez mais, né, com mais consciência disso aí. Então, Felipe, quer contar alguma coisa para nós aí? Sim, a gente tem que ficar sempre perto do Espírito Santo. Quando a gente está no jejum, quando a gente está buscando a palavra, está refletindo, né? Então a gente fica muito mais alerta, sabe? E aí a gente, qualquer pensamento, qualquer pessoa que tenta colocar alguma coisa na nossa mente, a gente já rebate na hora. A gente já lembra da palavra e acaba falando e põe por terra isso. Né? É isso que a gente tem que fazer, sempre, sempre. Isso aí, muito bom. Bom, legal que hoje vieram vocês dois, Felipe, Adriano. Deixa eu convidar mais gente aqui que está assistindo no Instagram. Quem quiser participar aqui na sala do Meet, é só clicar na link da bio e entrar conosco aqui. Você participa, colabora, contribui, a gente cresce junto, né? Então, são todos bem-vindos a participarem ao vivo com a gente aqui, tá? Essa gravação também vai para o YouTube. Então, caso você tenha algum amigo, alguma pessoa que você queira indicar esse conhecimento, essa palavra, se fez bem para você, passe para alguém, indique para alguém a também assistir para a gente poder crescer esse movimento, tá? Vamos terminar, vamos fazer uma oração para encerrar e vamos declarar coisas boas na nossa vida, né? Pai amado, obrigado por esse encontro, obrigado por essa presença do Teu Espírito Santo que nos conduziu, que nos instrui, que nos conduz. Pai, que tenhamos hoje um dia maravilhoso, cheio da Tua presença, que possamos entender os pensamentos que nos chegam, discernir sobre aqueles que são bons e os que não são bons e aproveitar só aquilo que o Senhor nos envia, aquilo que presta, aquilo que nos faz crescer. Que tenhamos esse discernimento, Pai, no dia de hoje e passemos a praticar todos os dias esse discernimento de escolha entre o que é bom e o que é ruim que chegue em nossa mente. Pai, obrigado por tudo que tens feito. Em nome de Jesus, amém. Tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia cheio de prosperidade, de alegrias, de saúde, de realizações, contratos assinados, negócios fechados, propostas de emprego maravilhosas, que as coisas aconteçam de maneira muito, muito positiva na tua vida no dia de hoje. Tenho certeza que hoje é um dia diferente, é um dia que começa melhor para todo mundo, para todos nós. Beleza? Beleza. Amém. Vamos para o melhor dia das nossas vidas até que venham os próximos. É isso aí, Adriano. Isso mesmo. Amém, amém. Amém. Deus abençoe vocês aí. Ótimo dia. Obrigado, bom dia, bom Vocês dia. também. Bom dia. Tchau, tchau.